nunca imaginei que uma manhã normal pudesse se tornar o início do meu pesadelo. Tudo começou como qualquer outro dia. O despertador tocando, o som mecânico e irritante da rotina, a luz fria do quarto filtrando-se pelas cortinas. Levantei-me ainda sonolento, sem pressentir que cada passo, cada gesto, seria o começo de algo que distorceria minha realidade para sempre. O ônibus estava relativamente vazio, um contraste com a usual confusão do centro de São Paulo. Eu me sentei próximo à janela, observando a cidade acordar. Mas havia algo errado. Um cheiro metálico pairava no ar, e a névoa da manhã parecia mais espessa do que o habitual, engolindo as ruas e prédios que eu conhecia. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para os outros passageiros. Todos pareciam normais, mas seus olhares eram estranhamente vazios, fixos, como se estivessem olhando através de mim, para algo que eu não conseguia ver. Enquanto o ônibus avançava, notei pequenas distorções. Um prédio que deveria estar à direita da avenida agora surgia à esquerda. Uma praça conhecida parecia ter desaparecido, substituída por um terreno baldio que eu jamais lembraria ter visto. A sensação de desconforto cresceu como uma fumaça que me envolvia, se infiltrando em minha mente, obscurecendo minha percepção do tempo e do espaço. Eu ainda não sabia que estava a caminho de Sete Além, uma cidade que existia ao lado da nossa, mas apenas para aqueles que haviam perdido a noção da realidade, aqueles que eram capturados por sua própria rotina corrompida. O ônibus fez uma parada em um ponto que não reconheci. As placas estavam borradas, as letras ondulavam como se estivessem vivas. Um passageiro entrou, ou talvez fosse apenas uma sombra assumindo forma humana. O motorista, um homem de olhos fundos, nem olhou para mim, mas anunciou com uma voz que parecia ecoar de outro mundo. Próxima parada, Sete Além. O nome me atravessou como uma lâmina fria. Não podia ser real. Sete Além não existia. E ainda assim, quando o ônibus parou e abri a porta, uma névoa espessa me envolveu imediatamente. Um frio intenso queimava meus ossos, e o mundo que eu conhecia se desfez atrás de mim. A rua era longa e estreita, ladeada por prédios antigos, alguns completamente desmoronados, outros com janelas quebradas que pareciam olhos observando cada passo meu. Minha respiração tornou-se pesada. A cada passo, parecia ouvir ecos de passos que não eram meus. Sussurros indiscerníveis vinham das sombras, frases que minha mente tentava decifrar, mas sempre desapareciam antes que eu pudesse compreender. As ruas se curvavam de formas impossíveis, formando labirintos que desafiavam a lógica e a gravidade. Cada esquina que eu dobrava me devolvia ao mesmo ponto inicial, como se a cidade se dobrasse sobre si mesma, rindo do meu desespero silencioso. No chão, a névoa era densa, quase sólida. Meus pés afundavam lentamente, deixando marcas que desapareciam minutos depois, como se a cidade engolisse cada prova da minha passagem. As paredes dos prédios tinham fissuras profundas, como cicatrizes de algo antigo e maligno. Entre essas fissuras, vislumbres de rostos deformados me observavam, algumas vezes apenas sombras, outras vezes formas humanas tão distorcidas que minha mente rejeitava reconhecê-las. Tentei chamar por alguém. Minha voz ecoou pelo corredor de prédios abandonados, mas não houve resposta. Apenas o silêncio respondeu, pesado e opressor, preenchendo cada espaço ao meu redor. Um medo primitivo se instalou, aquela sensação de que algo invisível estava se aproximando, algo que não podia ser confrontado, apenas evitado. Meus músculos começaram a tremer. Eu precisava encontrar uma saída. Cada rua parecia familiar e ao mesmo tempo impossível. Reconhecia prédios que deveriam estar do outro lado da cidade, mas a realidade ali não obedecia a regras. O tempo se comportava de forma estranha. Olhei meu relógio. Os ponteiros giravam de maneira errática, ora acelerados, ora parados por segundos que pareciam horas.
Eu não sabia mais quanto tempo havia se passado desde que entrei naquele ônibus amaldiçoado. Uma súbita sensação de fome e sede me atingiu e percebi que meus dedos estavam arranhados, meu corpo coberto de cortes que não lembrava de ter recebido. Cada passo era doloroso, como se a própria cidade estivesse arranhando minha carne. E ainda assim, eu continuava, impulsionado por algo primitivo, a necessidade de sair daquele lugar. Ao virar uma esquina, uma figura surgiu. Um homem encapuzado, silencioso, parado no meio da rua, parado e imóvel, mas seus olhos brilhavam de maneira que parecia perfurar minha alma. Ele não falou, não se moveu, mas eu senti sua presença, e um terror profundo me fez recuar. Assim que dei um passo para trás, ele desapareceu. Não houve som, não houve vestígio de sua passagem, apenas a sensação de que algo maior, mais antigo e mais cruel estava me observando. Continuei caminhando, tentando encontrar algo familiar. Ruas que eu percorria diariamente na vida real estavam agora irreconhecíveis. Placas distorcidas, lojas inexistentes, árvores mortas surgindo em lugares onde só havia concreto. O ar tinha um odor metálico, azedo, como sangue antigo e ferrugem misturados. E por toda parte, o silêncio era absoluto, mas não confortável. Era pesado, vivo, cheio de olhos invisíveis. Em um momento, achei que estava vendo um reflexo de mim mesmo em uma poça d'água na rua, mas o reflexo não me imitava. Ele me olhou, e no lugar de meus próprios olhos havia apenas escuridão, vazios profundos que me congelaram de medo. Recuei, tropeçando, e meu coração disparou como se quisesse sair do peito. As sombras começaram a se mover de forma errática. Às vezes pareciam pessoas, outras vezes bestas deformadas, mas nunca totalmente visíveis. Sussurros agora formavam palavras, mas elas não eram da língua que conhecia. Eram sons antigos, quase musicais, mas carregados de ódio e desespero. Eu mal podia respirar. Cada respiração pesada parecia me afundar mais no pesadelo. Enquanto caminhava, notei pequenos detalhes que me perturbavam profundamente. Relógios quebrados, velhos carros enferrujados que pareciam ter estado ali por décadas, portões que levavam a lugar nenhum. Eu tentava memorizar tudo, cada rua, cada esquina, cada sombra, com a esperança de que pudesse usar essa memória para encontrar o caminho de volta. Mas a cidade parecia viva, rindo do meu esforço. Minha mente começou a se fragmentar. Eu questionava o que era real, o que era criação da minha imaginação. Cada passo era um desafio, cada respiração parecia insuficiente, e o medo se misturava à exaustão física. Meu corpo doía, minhas mãos estavam arranhadas, o sangue seco grudando na pele, mas eu não podia parar. Não havia escolha. Finalmente, após o que pareceram horas ou dias, encontrei um beco mais estreito, com uma luz fraca no final. Algo me chamou, uma presença que parecia familiar, quase reconfortante, mas ainda ameaçadora. Não sabia se era real ou apenas mais uma ilusão de Sete Além, mas algo dentro de mim me dizia: siga até o fim, ou nunca sairá daqui. Foi então que percebi. Sete Além não é apenas um lugar físico. É um teste, um labirinto de tempo e espaço que consome qualquer um que se aventura em suas ruas. Cada sombra, cada ruído, cada detalhe grotesco tem um propósito, e aquele lugar antigo e sombrio sabia que eu estava tentando escapar. Eu não sabia ainda que o próximo passo seria ainda mais aterrador, que cada esquina poderia ser a última que eu jamais dobraria. Mas continuei, movido por uma única certeza. Precisava voltar para casa. O frio era o primeiro inimigo, não aquele frio comum de manhãs cinzentas, mas algo que queimava os ossos, que penetrava a pele e se alojava na alma. Quando saí da névoa que marcava a entrada de Sete Além, cada passo parecia arrastar meu corpo para baixo, como se o próprio chão tentasse me engolir.
A rua que se estendia à minha frente não se parecia com nada do mundo que eu conhecia. Os prédios, outrora familiares, como se fossem fragmentos de memória, estavam distorcidos, inclinando-se em ângulos impossíveis, algumas janelas parecendo olhos, observando cada movimento meu. O silêncio era pesado, quase palpável. Nenhum pássaro, nenhum carro, nenhum som de passos humanos. Só havia o meu coração batendo, ecoando dentro de minha cabeça, lembrando-me que eu ainda estava vivo, pelo menos fisicamente. Mas a cidade me observava. Eu podia sentir, mesmo sem ver, algo rastejando, escondido nas sombras. E então eu vi o primeiro habitante de Sete Além. Não era humano, pelo menos não completamente. Era alto, esquelético, com pele pálida e rachada, como se tivesse sido esticada além de seus limites. Seus olhos eram vazios, negros, profundos, e, no entanto, pareciam me perfurar. Movia-se lentamente, cada passo medido, quase flutuando sobre o chão. Não tinha expressão, mas a sensação que emanava era de conhecimento absoluto, como se ele soubesse tudo sobre mim e sobre cada escolha que já fiz. Eu tentei desviar, contornar, mas cada rua, cada beco, parecia me empurrar de volta para ele. Sete Além não era apenas um lugar físico, era um labirinto vivo, moldando-se para aprisionar qualquer um que ousasse atravessá-lo. O chão estava coberto por uma névoa espessa que se agarrava aos meus tornozelos, entrando pelas frestas das minhas roupas rasgadas, envolvendo meu corpo e minha mente. O ar tinha um cheiro metálico, como sangue antigo, ferrugem e algo podre que não conseguia identificar. Respirei fundo e quase vomitei. Cada passo era uma luta contra o medo, contra a dor, contra a própria cidade que parecia viva. Segui adiante, tentando encontrar algo que lembrasse o mundo real, mas cada esquina me devolvia a estranheza. As ruas se dobravam sobre si mesmas, formando corredores impossíveis que pareciam desafiar todas as leis da geometria. Onde antes havia uma praça, agora havia apenas um muro coberto de musgo, e prédios que deveriam estar distantes estavam agora encostando uns nos outros, deformados, inclinados, com portas e janelas que não levavam a lugar algum. Os habitantes surgiam de vez em quando, às vezes como sombras, às vezes quase humanos. Alguns tinham braços longos demais, pescoços tortos, rostos onde a pele parecia derreter e se recompor constantemente. Eles não falavam, não reagiam ao meu olhar, mas sentia suas intenções. Cada um carregava uma presença, um peso invisível que me fazia cambalear. Eles se moviam como se dançassem com a própria realidade, entrando e saindo das sombras com passos que não faziam som, mas que ecoavam na minha mente. O tempo havia perdido todo o sentido. Relógios quebrados surgiam nas paredes, marcando horas impossíveis. Alguns giravam para trás, outros congelavam em um instante, como se a própria Sete Além controlasse a percepção do tempo. Minha respiração se tornava irregular, meu coração disparava, e eu comecei a sentir dor física onde jamais deveria sentir. Pequenos cortes surgiam nos meus braços, feridas que eu não lembrava de ter, marcas de arranhões e hematomas que cresciam rapidamente, como se o próprio lugar estivesse me ferindo. Tentei correr, mas a cidade se expandia e se dobrava à minha volta. Ruas que deveriam ser curtas agora se prolongavam infinitamente. Curvas impossíveis surgiam do nada, e cada passo parecia me levar para lugares que eu já tinha passado, mas de forma diferente. Eu estava preso em um ciclo, um pesadelo que se estendia por anos em minha percepção, enquanto no mundo real, provavelmente apenas minutos ou horas haviam se passado. As vozes começaram. Primeiro eram sussurros, fracos, indecifráveis, mas logo se tornaram gritos, palavras distorcidas em uma língua antiga e cruel, ecoando dentro da minha cabeça. Não vinham de nenhum lugar específico, estavam em toda parte. Cada letra parecia cortar minha mente, corroer minha sanidade. Tentei tapar os ouvidos, gritar, mas nada funcionava.
Sete Além se alimentava do meu medo, do meu desespero, moldando cada ruído, cada sombra, cada luz para me enlouquecer lentamente. As sombras começaram a se mover de forma mais agressiva. Às vezes pareciam humanas, outras vezes formas bestiais que surgiam e desapareciam em um piscar de olhos. Eu tropeçava, caía, arranhava-me nos escombros e no musgo que cobria o chão e as paredes, mas cada ferida apenas se somava à anterior, aumentando meu sofrimento. Minha visão começava a falhar, e eu via imagens de coisas que jamais existiram, rostos distorcidos, mãos que surgiam do chão, corpos pendurados em ângulos impossíveis, e o sentimento de que cada um deles me observava com intenções que eu não queria compreender. E então vieram os reflexos. Encontrei uma poça d'água e, ao olhar, não vi meu próprio rosto. Vi um corpo envelhecido, ensanguentado, coberto de feridas, olhos vidrados de terror. O reflexo sorriu para mim de forma invertida, mostrando dentes que eu jamais tive. Recuei com horror, caí no chão, engolido por uma sensação de desespero absoluto. Eu não era mais eu mesmo, ou pelo menos, não completamente. Cada passo parecia arrancar um pedaço de minha identidade, substituindo por algo que a cidade queria moldar. As ruas começaram a se transformar mais rapidamente. Prédios se inclinavam de maneira impossível. Escadas surgiam do nada, levando a portas que não existiam antes. Algumas portas se abriam para corredores intermináveis, outras para abismos que pareciam engolir a luz. Eu corria, tropeçava, caía de bruços no chão frio e úmido, mas continuava, pois sabia que parar significaria nunca mais sair dali. Os habitantes apareciam cada vez mais próximos. Alguns não tinham rosto, apenas um vazio negro onde deveriam estar olhos, nariz e boca. Outros tinham membros desproporcionais, alongados, dobrando-se em ângulos antinaturais. Nenhum deles falava, mas eu podia sentir suas intenções. Julgamento, curiosidade, malícia. Era como se cada sombra fosse uma entidade viva, moldando Sete Além de acordo com meu medo e minha hesitação. A fome e a sede eram constantes, queimando dentro de mim. Tentei beber de uma poça de água que parecia normal, mas o líquido tinha gosto de ferro e podre, e ao engolir senti um ardor no estômago, como se o próprio tempo da cidade estivesse corroendo minha carne de dentro para fora. A exaustão começou a dominar cada músculo do meu corpo. Cada passo era mais doloroso que o anterior, e minha mente começava a se fragmentar. Pensamentos confusos, memórias que não eram minhas, rostos que eu nunca tinha visto surgiam diante de meus olhos. Em um momento, percebi algo que parecia um prédio familiar, como se fosse uma lembrança distorcida do meu próprio bairro. Corri em sua direção, esperança renovada, mas quando cheguei, o prédio estava deformado, janelas inclinadas, portas que se fechavam sozinhas, escadas levando para o nada. Sete Além estava zombando de mim. A sensação de impotência se intensificou e eu comecei a sentir que nunca sairia dali. Senti mãos invisíveis tocando meus ombros, puxando-me para baixo, e sussurros gritavam em minha mente, lembrando-me que o tempo em Sete Além não seguia regras humanas. Minutos aqui podiam significar anos para quem entrava. Eu estava preso, desgastado física e mentalmente, cada ferida se tornando mais dolorosa, cada passo mais desesperador. E então, finalmente, vi uma luz. Um ponto tênue no meio da névoa, firme, quase convidativo. Corri em direção a ela, cambaleando, sangue escorrendo pelo rosto, roupas rasgadas, corpo exausto, mente à beira do colapso. A luz parecia uma promessa, um caminho de saída, mas Sete Além não liberava seus prisioneiros facilmente. À medida que me aproximava, o chão começou a tremer. As paredes inclinadas pareciam se fechar sobre mim, e uma sensação de profundo terror tomou conta. Eu gritei, implorei, mas não havia ninguém para ouvir. Cada passo em direção à luz
Era um esforço titânico, como se o próprio tempo estivesse se tornando líquido, pesado, me empurrando para trás, tentando me devolver ao labirinto infinito. Senti mãos invisíveis me arrastando, sombras tentando me agarrar, sussurros distorcidos enchendo meus ouvidos. Meu corpo doía de maneira inimaginável, cortes, hematomas, feridas novas surgindo a cada instante. Quando finalmente alcancei a luz e atravessei o que parecia ser uma porta, tropecei e caí, ofegante e cambaleando. Por um instante pensei ter conseguido escapar, mas a cidade ainda ecoava em minha mente. Sete-Além. A luz que eu pensava ser a saída era tênue, frágil, mas real, o suficiente para me dar esperança. Cambaleei, sangue escorrendo do rosto, roupas rasgadas, cada músculo queimando de dor, mas a cidade não queria me deixar ir tão facilmente. Quando me aproximei da luz, o chão tremeu sob meus pés, como se a cidade respirasse, consciente de cada movimento meu. As paredes inclinadas começaram a se aproximar, formando um corredor que parecia vivo, pulsando com cada batida do meu coração. Senti mãos invisíveis tentarem me arrastar para trás, sombras que se contorciam de formas humanas e bestiais tentando me prender. Os habitantes de Sete-Além surgiram novamente, desta vez em maior número. Eles não caminhavam, flutuavam, movendo-se de maneiras impossíveis, com braços que se estendiam para mim sem tocar o chão, rostos que derretiam e se recompunham a cada instante. Alguns murmuravam palavras que minha mente quase podia decifrar, lembranças antigas e esquecidas, surgindo em flashes dolorosos. Eu sentia a presença de anos, talvez décadas, comprimindo-se em minutos. A luz parecia recuar à medida que eu avançava. Era um reflexo cruel da cidade, mostrando-me que cada passo adiante exigiria mais de mim. Tropecei em escombros, arrastei-me pelo chão, cada arranhão e corte queimando como fogo. Meu corpo já não era apenas físico. Minhas memórias, minha sanidade, meu próprio senso de identidade estavam se desintegrando. Eu não sabia mais se estava correndo há horas ou anos. Sete-Além não obedecia às regras da realidade. Aqui o tempo era maleável, cruel, e ele se alimentava da minha confusão. Um grito ecoou, mas não era meu. Era múltiplo, feminino e masculino ao mesmo tempo, distante e próximo, vindo de todos os lados e de nenhum. Um vento gelado varreu o corredor de prédios tortos, trazendo um cheiro que lembrava ferro, terra e carne queimada. Senti algo roçar minha perna, uma sombra, um habitante invisível, ou talvez apenas minha mente me pregando peças. Tentei me concentrar, focar na luz à frente. Cada passo era um esforço titânico, cada respiração queimava. Meu sangue escorria por meus braços, rosto e mãos, misturando-se à névoa densa no chão. E, mesmo assim, eu continuava, impulsionado por uma única certeza: não podia permanecer ali. O corredor começou a se expandir de repente, tornando-se um espaço vasto, quase infinito. No centro, um prédio que parecia intacto, com portas e janelas normais, chamou minha atenção. A luz vinha dele, brilhando suavemente, prometendo refúgio. Corri, tropeçando, rolando pelo chão irregular, até alcançá-lo. Quando toquei a porta, senti um frio intenso subir pelo braço, como se 1000 agulhas congeladas penetrassem minha pele. Respirei fundo e empurrei. Dentro, o prédio parecia normal, pelo menos à primeira vista, mas o cheiro metálico e o frio persistiam. Cada corredor era longo, estreito, e as portas estavam fechadas ou levavam a paredes que não faziam sentido. Olhei por uma janela e vi as ruas de Sete-Além se contorcendo lá fora, prédios se movendo como se respirassem. Eu estava dentro e fora ao mesmo tempo, uma parte de mim no mundo real, outra presa naquele pesadelo vivo. Foi então que percebi mais detalhes sobre os habitantes. Alguns olhavam fixamente das janelas, suas formas quase humanas,
mais olhos vazios e bocas que se abriam e fechavam sem som. Outros apareciam nas paredes, atravessando-as lentamente, como se o concreto fosse líquido. Cada um parecia carregar memórias de tempos passados, lembranças de vidas que nunca vivemos, gritos de dor que eu sentia como meus próprios. Minhas pernas fraquejaram, sentei-me no chão frio, tentando juntar forças, mas a exaustão era avassaladora. Cada respiração era um esforço e eu podia sentir feridas que eu não tinha antes latejando, cortes que ardiam, hematomas crescendo, minha roupa presa em rasgos antigos. O desespero começou a corroer minha mente e tive visões rápidas. Ruas que eu conhecia se transformando, prédios que desapareciam, sombras surgindo para me cercar. Um sussurro mais claro surgiu. Você não deveria estar aqui. Não sei se a voz veio de alguém ou de Sete Além. A frase ecoou dentro de mim, reverberando com uma intensidade que me fez dobrar o corpo para frente, mãos nos ouvidos, coração disparado. Cada respiração parecia rasgar minha garganta, cada passo ferido, cada instante uma eternidade. Levantei-me. Preciso avançar, pensei. Cada instinto de sobrevivência me empurrava para frente. As ruas do prédio se tornaram labirintos, escadas que levavam a portas impossíveis, corredores que se expandiam e contraíam. Senti a presença de centenas, talvez milhares, de habitantes invisíveis, observando cada escolha minha, moldando Sete Além em resposta ao meu medo. Quando finalmente encontrei uma saída, uma porta antiga com luz tênue vazando pelas frestas, percebi que não seria tão simples. O corredor à frente se estendia infinitamente, como se estivesse se dobrando sobre si mesmo. Cada passo que eu dava parecia não me aproximar da luz, mas afundar mais fundo no pesadelo. Senti minhas forças esvaindo, ferimentos latejando, respiração irregular, mente prestes a explodir com a confusão de tempo e espaço. E então, algo mudou. Um habitante, diferente de todos os outros, surgiu no corredor. Não era grande, mas sua presença era esmagadora. Seus olhos negros me perfuravam e parecia que cada memória dolorosa que eu carregava era refletida naquele ser. Ele não se moveu, não falou, mas a sensação era clara. Sete Além testava minha vontade de sobreviver. Cada passo em direção à luz agora era um desafio de resistência. A luz à frente tremeluziu. Eu estava exausto, cambaleando, sangue escorrendo, roupas rasgadas, ferido e com fome. Mas a esperança ainda ardia, pequena, mas suficiente para impulsionar meus passos. Cada corredor, cada sombra, cada grito interno que eu ouvia, todos me impulsionavam para seguir adiante. Finalmente cheguei à porta da luz. Estava fria ao toque, mas firme. Empurrei com toda a minha força, cambaleando, tropeçando, quase desmaiando. Ao atravessá-la, senti a sensação de queda livre, como se estivesse sendo arrastado por um túnel de névoa e som. Meu corpo latejava com dores antigas e novas, minha mente gritava, mas havia algo à frente, algo que parecia a promessa de voltar para casa. E então, de repente, tudo se tornou silêncio absoluto. O cheiro metálico desapareceu, a névoa se dissipou parcialmente, e pela primeira vez em anos, ou minutos, senti que talvez pudesse escapar. Mas eu sabia, com cada fibra do meu ser, que Sete Além não liberava ninguém sem deixar marcas. Eu carregaria aquele lugar dentro de mim para sempre. Cada sombra, cada olhar vazio, cada sussurro. Eu estava exausto, ferido, ensanguentado, mas ainda vivo. E, pela primeira vez, senti uma tênue esperança de que poderia finalmente tentar retornar ao mundo real. O silêncio após a porta foi quase palpável. Cada músculo do meu corpo implorava por descanso, cada ferida ardia intensamente, mas a sensação de não estar mais completamente nas mãos da cidade foi suficiente para me manter em pé. A luz à minha frente parecia brilhar de forma mais firme, mas não calorosa. Havia nela algo quase clínico, artificial, uma promessa contida,
como se a cidade ainda tivesse suas garras escondidas. Enquanto avançava, percebi que o ambiente ao meu redor começava a mudar. As ruas deformadas e inclinadas que eu enfrentara antes não existiam aqui. Em vez disso, uma espécie de praça surgiu à minha frente. Ela era circular, pavimentada com pedras antigas que lembravam calçadas do mundo real. Mas cada pedra parecia sussurrar algo quando pisava sobre ela. A névoa ainda rastejava pelo chão, mas agora estava mais baixa, quase tímida, permitindo-me vislumbrar o que parecia uma fonte seca ao centro. A praça não estava vazia. Habitantes de Sete Além começaram a aparecer, lentamente, emergindo da névoa. Não havia gritos desta vez, apenas olhares. Alguns tinham o corpo humano, mas os rostos eram grotescamente alongados. Outros pareciam feitos de sombra sólida, movimentando-se de forma hesitante, mas sempre com os olhos fixos em mim. Eles não se aproximaram imediatamente, apenas me observaram, como se eu fosse um estudo, uma experiência em andamento. Um arrepio percorreu minha espinha. Senti que cada passo meu era analisado, cada decisão, cada respiração, cada hesitação. O tempo continuava sem sentido. A sensação de minutos se transformando em anos ainda persistia. Eu tentei ignorar, focar na luz ao longe, que agora parecia estar em um prédio mais sólido, mais real. Mas cada tentativa de caminhar até lá era desafiada por ruas que mudavam de posição. Uma viela se tornava um túnel, uma escada surgia do chão e subia infinitamente, e prédios inclinados bloqueavam o caminho, suas janelas como olhos que seguiam cada movimento meu. Minha exaustão física e mental começou a se tornar insuportável. Caí de joelhos em meio à praça, respirando com dificuldade, mãos sangrando ao tentar me apoiar nas pedras úmidas. Senti a presença de alguém ou algo atrás de mim. Um dos habitantes se aproximou. Ele parecia humano à distância, mas quando ergui os olhos, percebi que seus braços estavam distorcidos, dobrando-se para trás de maneira impossível. O rosto tinha linhas de cicatrizes que não pertenciam a ninguém, e seus olhos negros brilhavam com uma intensidade que queimava minha mente. "Você não deveria estar aqui", sussurrou, mas a voz não saiu da boca. Ecoou diretamente na minha mente. Cada palavra rasgou um pedaço da minha sanidade. Tentei me afastar, mas meus músculos não respondiam direito. Cada passo era pesado, cada respiração queimava, e a dor de ferimentos que eu não lembrava de ter me consumia. Levantei-me com dificuldade, arrastando-me para a direção da luz. A praça parecia se expandir, cada pedra aumentando de tamanho, ruas surgindo do nada para me desorientar. A sensação era de que a cidade queria me perder, me aprisionar para sempre. Cada sombra que passava perto de mim parecia tocar minha mente, trazendo lembranças que não eram minhas, memórias de dor e sofrimento. Os habitantes começaram a formar um círculo ao meu redor, mas não atacaram, apenas observavam, e eu podia sentir suas intenções. Curiosidade, julgamento e algo que se aproximava de malícia. Era como se eles carregassem vidas inteiras dentro de si, cada memória, cada lágrima, cada sofrimento humano transformado em uma presença viva. Eu era apenas mais um espectador de sua eternidade torturada. Em meio à confusão, percebi que a luz agora vinha de um prédio específico. Era sólido, com portas e janelas normais, quase como se fosse parte do mundo real. Corri, cambaleando, sangue escorrendo pelo meu rosto e roupas rasgadas. Mas à medida que me aproximava, o prédio começou a mudar. As janelas distorceram-se, portas se multiplicaram, e corredores que antes pareciam retos agora se curvavam de maneira impossível. Dentro do prédio, o ar estava mais pesado. A luz que vinha do lado de fora se infiltrava de forma tênue, mas suficiente para perceber que os corredores eram longos, estreitos, e a cada porta que abria surgiam novos labirintos, algumas levando a salas que pareciam infinitas, outras a abismos que engoliam a luz. Cada passo que eu dava
Parecia que Sete Além testava minha determinação, aumentando o nível de dificuldade do labirinto para ver até onde eu podia ir. Senti a presença de um habitante diferente, mais próximo, mais intenso. Ele estava parado no corredor, imóveis, mas sua aura esmagadora me fez tremer. Cada memória dolorosa, cada ferida, cada sensação de medo profundo refletia-se naquele ser. E mesmo sem falar, eu sabia. Ele era um aviso. Sete Além não deixaria ninguém escapar facilmente. Minhas forças diminuíam a cada segundo. Ferimentos latejavam, fome e sede queimavam. A respiração ficava cada vez mais irregular, mas a esperança de voltar para casa me impulsionava. Cada corredor, cada sombra, cada presença era um teste que eu precisava superar. Eu não podia parar. Finalmente, avistei novamente a porta da luz. Estava firme, convidativa, mas cheia de tensão. Avancei cambaleando, sangue escorrendo, corpo exausto. Quando toquei a maçaneta, senti uma onda de frio percorrer minha espinha, mas empurrei com força. A sensação de queda livre tomou conta, como se estivesse atravessando um túnel de névoa e som. Mas agora havia algo diferente. A sensação de que eu poderia finalmente sair. A porta se abriu completamente e a luz me envolveu. A névoa desapareceu parcialmente, o cheiro metálico diminuiu e pela primeira vez em anos ou minutos senti que poderia escapar. Mas Sete Além deixou marcas. Cada sombra, cada olhar vazio, cada sussurro permaneceria comigo. Eu não sairia completamente ileso. Caí de joelhos do outro lado, respirando com dificuldade, corpo ensanguentado, ferido, exausto, mas estava vivo. Pela primeira vez, senti uma tênue esperança de retornar ao mundo real. A cidade ainda ecoava dentro de minha mente, mas havia uma passagem, uma saída possível. E sabia que, se sobrevivesse, carregaria Sete Além para sempre em minha alma. O peso de Sete Além ainda estava em meus ombros quando atravessei a porta da luz. Cada passo parecia um esforço sobre-humano. Meu corpo estava exausto, ferido, ensanguentado. Minha mente latejava com lembranças que não eram totalmente minhas, mas que agora estavam gravadas em minha memória. A névoa havia diminuído, mas a cidade ainda sussurrava, como se estivesse implorando para que eu voltasse, para que jamais escapasse de seu labirinto de tempo e sombra. Respirei fundo, tentando sentir algo familiar, algo do mundo real, e então vi a luz do sol filtrando-se entre prédios normais, ruas que não mudavam de posição, árvores estáticas, carros passando. O cheiro de asfalto e café fresco cortou meu olfato como uma lâmina, e pela primeira vez em anos, ou minutos, senti que podia realmente sair dali. Mas Sete Além não deixava ninguém ir sem pagar o preço. Ao dar os primeiros passos em direção à realidade, senti uma força invisível me puxando para trás. O chão parecia mais pesado, os prédios inclinados ao meu redor como se fossem vivos. Os habitantes de Sete Além apareceram, mais numerosos que antes. Suas formas variavam entre humanoides deformados, sombras sólidas e figuras impossíveis de compreender. Alguns tinham olhos que refletiam minha própria dor. Outros mantinham bocas abertas, mas sem emitir som. Eu podia ouvir seus pensamentos, suas intenções. Você não pertence a este mundo, mas ainda assim quer fugir? Fui empurrado para o chão várias vezes, rolando pelo asfalto, cortando minhas mãos e joelhos nas pedras irregulares do que restava do corredor de saída. O cheiro metálico ainda persistia, misturado à fumaça e ao aroma de chuva recente. O coração disparado, respiração irregular. Cada ferida latejava em sincronia com a dor que Sete Além enviava. Mas eu continuei, impulsionado pela única coisa que ainda podia me sustentar: a esperança de ver minha família novamente. As ruas de Sete Além começaram a se dobrar, formando ângulos impossíveis, mas eu não percebia mais a confusão. A urgência era maior que qualquer desorientação. Corri por corredores que surgiam do nada, escadas que levavam a lugares inexistentes,
Portas que se fechavam sozinhas. Cada encontro com os habitantes agora era mais perigoso. Eles tocavam meu corpo com uma leveza que queimava, cada contato arrancando pedaços de força vital. Mas eu resisti. Um instinto que eu nem sabia que possuía me guiava. Cheguei a uma praça que lembrava o centro da cidade real, mas deformada. Árvores com galhos retorcidos, pedras que pareciam respirar, sombras que dançavam ao meu redor. Ali percebi a luz que marcava a saída definitiva, mais intensa, quase cegante. Era como se todo o espaço estivesse comprimido para me empurrar naquela direção. Corri. Cada passo era uma vitória dolorosa sobre a própria cidade. Os habitantes tentaram me cercar, mas por algum motivo hesitaram. Talvez soubessem que eu havia sobrevivido mais do que a maioria. Talvez sentissem minha determinação. Empurrei portas que surgiam do nada, saltei sobre obstáculos impossíveis e finalmente alcancei o último corredor, o ponto onde a luz do mundo real começava a se sobrepor à escuridão de Sete Além. E então aconteceu. Um estalo, um puxão, uma sensação de queda livre. Meu corpo foi projetado para frente, atravessando o véu que separava Sete Além da realidade. Cair de joelhos na calçada nunca foi tão doloroso, mas nunca tão bom. Respirei o ar puro, senti a luz do sol no rosto, o vento batendo nas feridas abertas e ensanguentadas. Eu estava de volta. Olhei ao redor e tudo parecia familiar, mas errado. As ruas que conhecia estavam vivas, pessoas andando e conversando, carros passando, vida acontecendo. Mas ao mesmo tempo, havia uma estranheza. Olhei para meu telefone, mãos trêmulas, e disquei para minha mãe. Mãe! Minha voz saía rouca, quase irreconhecível. Como assim, filho? Só fazem 2 dias que você não liga para mim. A voz dela soava confusa, preocupada. 2 dias? Eu sussurrei, atônito. Estou tentando voltar para casa há 3 anos. 3 anos. O silêncio do outro lado foi palpável. Cada respiração dela parecia preencher o telefone. Eu tentei explicar, contando sobre Sete Além, os corredores impossíveis, os habitantes que não eram humanos, a distorção do tempo, a névoa, os sussurros, cada detalhe que queimava minha memória. Ela chorou, riu e tremeu simultaneamente, como se não pudesse acreditar. Filho, você estava desaparecido. 3 anos. Nós achamos que você tinha se perdido. As palavras dela me atingiram como um golpe físico. A diferença entre o tempo de Sete Além e o mundo real era absurda. 3 dias para mim, 3 anos para eles. Todo o mundo havia continuado sem mim. Amigos que envelheceram, mudanças que nunca imaginei, lembranças que não eram minhas mais. Saí da rua e entrei em uma pequena lanchonete próxima. As pernas ainda trêmulas, o corpo ensanguentado, roupas rasgadas. A moça atrás do balcão me olhou com espanto, mas também com preocupação. Você está bem? Perguntou hesitante. Preciso de um celular, eu gaguejei. Preciso ligar para minha mãe agora. Ela me entregou rapidamente um aparelho e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Liguei e ouvi a voz dela, a confirmação do tempo que se passou, a realidade que não correspondia à minha experiência, me atingiu como uma avalanche de choque e dor. Após a ligação, sentei-me, exausto. Olhei pela janela da lanchonete e vi as pessoas passando, conversando, vidas acontecendo normalmente, enquanto eu ainda carregava Sete Além comigo. Cada sombra, cada sussurro, cada olhar vazio daqueles habitantes estava gravado em minha mente. Eu estava de volta ao mundo real, mas não sem cicatrizes, nem sem lembranças que me assombrariam para sempre. Minha história não terminava ali. Eu precisava contar, precisava alertar. Cada palavra que eu falava, cada gesto que eu fazia, carregava o peso do que vivi. E era isso que eu faria, compartilhando minha experiência, para que ninguém jamais subestimasse os sussurros das ruas de Sete Além.
nem os olhares vazios de quem habita aquele lugar. E você que está me ouvindo agora, lembra-se disso. Às vezes, o impossível se aproxima mais do que imaginamos. As ruas que parecem normais podem esconder portas para mundos que não pertencem a nós. Nunca ignore o silêncio. Nunca ignore as sombras. Nunca subestime o tempo. Se você gostou desta história, se sentiu cada passo, cada sombra, cada arrepio, eu preciso que você faça algo por mim. Curta o vídeo, deixe seu comentário contando o que você sentiu, compartilhe com amigos que amam histórias de terror e se inscreva no canal para não perder os próximos contos. Cada like, cada comentário, cada inscrição ajuda a manter essas histórias vivas e me permite continuar trazendo Sete Além e outros horrores para você. Lembre-se, o mundo real é seguro, por enquanto, mas Sete Além nunca esquece.